Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas é o tempo que Deus preparou para nós estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra, tá bom? Hoje é um dia especial porque nós estamos continuando aí estudando o módulo Soteriologia, tá vendo aí? Esse módulo aí abençoado, bênção de Deus. É importante, você que não tem o seu módulo ainda, entrar em contato conosco para poder aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, tá bom? Bom, queridos, como nós sempre falamos, antes de nós começarmos, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus. Então separa aí a tua Bíblia, o teu módulo, tá? Vamos falar com Deus e vamos correr aqui, porque nós temos bastante coisa para tratar hoje, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus. Pai, nesse momento, Senhor, eu rogo a tua bênção, a tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, quero pedir o teu auxílio, quero pedir que o Senhor paralise toda ação contrária. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude para que esta aula venha a ser um momento de aprendizado, onde o teu nome seja glorificado e vidas sejam restauradas para a tua glória. Amém. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Então bora lá estudar a palavra do Senhor. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, o plano histórico da salvação, tá? O plano histórico da salvação. Bom, é interessante porque normalmente alguém chega para nós, ou nós mesmos usamos essa expressão, né? Ah, hoje eu apresentei o plano da salvação para um homem. Ah, hoje eu apresentei um plano da salvação para fulana. Hoje eu apresentei o plano da salvação para minha irmã, enfim, para um conhecido meu. A pergunta é, existe então um plano de salvação? Bom, a resposta é simples, sim, existe um plano de salvação. A questão que a gente precisa entender é, por exemplo, quando esse plano foi elaborado, quando ele começou a ser executado, em que consiste esse plano, né? E por que o homem precisa ser salvo? Bom, eu já te falei na semana passada que, na verdade, o homem está em pecado, morto em seus delitos e pecados, portanto, ele precisa ser salvo. Sendo assim, a soteriologia se debruça em apresentar esse plano de salvação, né? Soteria, livramento, pôr em lugar seguro. Então, em que consiste esse plano de salvação? A gente precisa entender uma coisa. Olha o que o texto diz lá em 1 Pedro 19 e 20. Olha que legal. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, Cordeiro de Deus, o plano salvífico, né, já apontava para Cristo. Então, olhando nessa lição, o plano histórico da salvação, nós vamos ver a partir de que momento esse plano já começa a ser executado, a partir de que momento, né, esse plano de Deus começa aí dar sequência na história da humanidade, tá? Então vamos lá. A Escritura ela é clara e afirma que Deus não somente vê o fim desde o princípio, mas que Ele também opera todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com base no seu propósito. Então, a Escritura não deixa a dúvida que Ele é Senhor de tudo. Olha o texto que nós temos aí, ó. Desde o início faço conhecido o fim, e desde tempos remotos o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanece firme ou de pé, e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Mas olha o que diz também Efésios 1:11. Ó. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, Deus já tem estabelecido o seu propósito, a sua vontade, o seu plano, ou seja, e ele desenvolve esse plano, conhecendo tudo de antemão. Deus já sabia que a sua criatura iria errar, que a sua criatura iria falhar, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Logo, então Deus desenvolve um plano de salvação. Queridos, eu não vou gastar muito tempo nisso, porque nós temos uma disciplina que nós falamos só disso, que é a hamartiologia, tá? Então a hamartiologia vai se debruçar justamente nessa questão da queda do homem. Então vale a pena você dar uma olhada. Ó, o plano da salvação deu início, ou no início da queda, né? O que acontece? Já na queda, Deus anuncia o plano da salvação.
Olha o que o texto de Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, entre o descendente dela, e essa lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Observe algo interessante no texto. Perceba que descendente está no singular. Então já é uma promessa messiânica, e nós chamamos isso dentro da teologia de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então logo de cara, quando Deus vai ali dar sentença, né, dá o homem, a mulher e a serpente, então ele vem, tanto no 14 como no 15, ele vem dando essa sentença à serpente, mas ao mesmo tempo já fazendo o quê? Um anúncio do plano da salvação. Então isso apontava para Cristo, teu descendente, ou seja, por inimizade entre você e a mulher, e entre a sua casa e a sua descendência, e o descendente dela. Então isso é uma profecia messiânica, é um proto-evangelho. Então a gente já tem o quê? O plano de resgate, o plano de salvação, dentro da história da salvação, sendo já anunciado já a partir do Gênesis. Aí você tem o quê? A ilustração do plano da salvação na vida de Noé. A vida de Noé também é uma figura e aponta, ilustra muito bem esse desenvolver do plano da salvação de Deus. Quando você olha os textos, olha o texto de Gênesis 6, verso 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou na tua versão, achou graça. E esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Quando você olha para o Gênesis, você tem uma população, um povo totalmente corrompido por conta do pecado. A nação está realmente num declínio espiritual muito grande, de modo que o que sobe às narinas de Deus não lhe é agradável. Então, o texto bíblico diz que Deus decide então destruir tudo, mas aí você tem a ilustração do plano da salvação já na vida do Noé, porque Deus favorece Noé com a sua graça, ou seja, a graça salvadora, ela já é manifesta nas linhas do Antigo Testamento, na vida deste homem chamado Noé. E aí você tem algumas referências, ó. Como Noé podia manter-se íntegro em meio a uma sociedade completamente corrupta? É uma pergunta. A resposta a essa pergunta é estampada no próprio texto, porque o texto diz: Noé andava com Deus. Ou seja, o plano salvífico começa a se desenvolver à medida que a graça de Deus alcança um homem chamado Noé, e Noé anda com Deus. Então, você tem toda a descendência, e aí você passa lá de Adão e Eva, a corrupção, o pecado entra na humanidade. Depois você tem Enoque, andava com Deus, mas antes disso, né, você tem a geração de Sete, uma geração temente a Deus, passa a ser uma geração piedosa, uma geração que começa a buscar Deus. O plano salvífico, a semente da mulher, ela está sendo levada. Perceba que a ideia do descendente viria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aí nós temos o texto, ó, Gênesis 6, do 13 ao 18, né? A gente cortou algumas partes, não ia ficar comprido, mas olha que interessante. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que as farei perecer juntamente com a terra. Faze, pois, uma arca de tábuas de cipreste, contigo, porém, estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Ou seja, a graça salvífica, a soteria, o livramento chega sobre a vida de Noé. Noé é alguém que anda com Deus, e o fato dele procurar andar com Deus, essa misericórdia já havia alcançado, é claro. E aí o que acontece? O plano da salvação se desenvolve. Por quê?
Porque você tem o quê? Quem estivesse dentro dessa arca estaria livre da destruição vindoura. É claro que nós estamos falando de uma destruição aí por meio do dilúvio, mas o texto é tão claro que diz assim: olha, quem estiver na arca contigo, tu, os teus filhos, esses vão ser livres. E aí você olha lá Mateus 24, o sermão, o próprio Senhor Jesus dizendo o quê? Seria como nos dias de Noé. O povo estava desapercebido, então já é uma figura que ilustra, ou seja, essa arca nos protegeria, traria o livramento, traria a salvação. Precisava estar na arca. Se você vai usar uma figura da salvação, quem está em Cristo está seguro. Quem está em Cristo está livre. Então, esse livramento, então percebe que na vida de Noé já é uma figura, aí você tem lá, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Então você tem esses dois versos que vai dizer assim, que Noé foi obediente à voz de Deus, e essa obediência do Noé faz com que ele alcance a misericórdia e a graça, e ele constrói a arca e tem o livramento, e Noé vai levar a semente da mulher adiante, percebe? O plano salvífico de Deus. Deus resolveu revelar o seu plano a Noé. É claro, não vou dizer assim, e isso nós vamos estudar mais para frente, mas Noé tinha uma vida de andar com Deus. Então, Noé andava com Deus, e a misericórdia de Deus o favorece, ele alcança aí essa graça oriunda de Deus, tá? Seguindo aí, ó, aí você tem, nós estamos estudando o plano histórico da salvação. O que você tem? O desenvolvimento do plano da salvação através de Abraão. Olha que legal. Gênesis 12, do 1 ao 3, ó. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você serão benditos todos os povos da terra. Perceba uma coisa, nós estamos falando do plano da salvação. Não há uma exclusividade ao povo judeu, aos hebreus, até porque essa ideia dos hebreus vai começar a ser contada, conhecido a partir do Abraão. A partir do Abraão, até então você não tem os hebreus, começa a partir de Abraão. E a promessa que é feita a Abraão está dizendo justamente o seguinte: em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as famílias da terra serão benditas. Então a gente precisa ter justamente isso em mente, tá? O plano da salvação. Abraão, ele é o herdeiro direto, né? Descendente direto de Noé, né? E ele está levando, né? Está levando essa semente. Depois nós temos a Páscoa, sombra daquilo que haveria de vir. Então você tem aí também na metáfora da Páscoa, no desenvolvimento da narrativa bíblica, apresentando a Páscoa como uma figura daquilo que haveria de vir. E aí você tem o termo Páscoa, e eu coloco no livro aí bastante coisa, é que como a nossa aula, o nosso tempo é curto, cabe a você aí pegar o seu módulo e estudar. Mas o termo pela primeira vez é empregado em Êxodo 12, 11, né? E diz assim, ó: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então o mesmo termo também é utilizado, né? Duas vezes em Êxodo 12, 27, e denota exatamente a ideia de passar sobre, poupar. É a narrativa bíblica, eu acho que dispensa tanto comentário, você conhece. Ou seja, os primogênitos seriam mortos, o anjo passaria, mas ali o cordeiro morreria
no lugar do primogênito da casa do povo de Israel, e aí você já tem uma ideia até de substituição, é uma figura ainda, é um embrião, mas você já tem na Páscoa a ideia de substituição, você já tem na Páscoa a ideia de expiação, porque esse sangue vai ser pego, vai passar nos umbrais da porta, e passado nos umbrais da porta, então quando o anjo da morte viria, ele passaria por cima, pouparia, traria o livramento. E aí você tem já toda essa ideia da soteriologia, né? Então, os filhos de Israel foram poupados, você tem o cordeiro que morre no lugar dos primogênitos, uma substituição, e aí o povo sai da onde? Do Egito. E aí você tem o que? Justamente essa passagem também da escravidão para a liberdade, que é a metáfora da salvação. Você está totalmente ligado à salvação. Então, essa é a ideia central da salvação. Sair justamente da antiga vida de escravidão e agora para uma nova vida. Então, você já tem todo esse conceito apresentado aí na ideia da Páscoa. Então, sombra daquilo que haveria de vir, que Cristo é o nosso Cordeiro, como disse João, que tira o pecado do mundo. Então, João vai dizer justamente isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, percebe como é importante nós entendermos essa questão? Vamos seguindo aí. Aí você tem Israel, a nação pela qual o plano da salvação se revelaria ao mundo. Israel, a nação pela qual o plano da salvação se revelaria ao mundo. O que nós temos aí? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender, que Israel, como nação, é separada por Deus desde Abraão, né, com quem ele vai constituir uma aliança. Nós falamos de Abraão, Deus toma Abraão pela mão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e de ti eu vou fazer uma grande nação, um grande povo, e em ti todas as famílias são abençoadas. Então você tem ela separada por Deus, por meio da aliança abrâmica, e Deus está desenvolvendo o plano de salvação no decorrer da história. É isso que nós precisamos compreender. A salvação está se desenvolvendo com o passar dos anos. Aí você tem, durante o decorrer da história, como eu te falei, isso vai ser visto na vida dos patriarcas. Você tem Abraão, aí Isaac, Jacó, José, Moisés, e aí a nação como um todo, tanto os líderes como se desenvolve, como os reis, como Davi. Davi, ele é o Messias davídico, né? Aquela esperança, né, do Messias davídico, aquele que vinha da linhagem de Davi. Ou seja, você tem Deus escolhendo esta nação e desenvolvendo o seu plano de salvação por meio da nação de Israel. Aí alguém diz assim, mas por que Deus escolheu Israel? Irmão, é o plano da salvação, ele é Deus. Tem alguns teólogos que vão usar muitos conceitos. Uma coisa é certa, Deus escolhe a nação de Israel para que por meio dela o plano da salvação, o plano salvífico fosse anunciado, o plano salvífico fosse apresentado a todo o povo. O que se pode notar, né, na história é que Deus resolve atuar por meio de uma nação e também entre outras nações, porque você tem o seguinte, por meio da diásporas que a nação passa, os cativeiros, por exemplo, você tem nas diásporas do povo de Deus, eles se espalhando por todo o império, por todo o mundo da época. A religião judaica é uma religião monoteísta e apresenta já um único Deus, o Yahvé, o Deus verdadeiro, algo que dentro das religiões pagãs não era comum. Por quê? Porque a religião pagã do mundo antigo era politeísta, então adorava tudo quanto era Deus. Você vem de uma cultura grega, uma cultura romana, e por aí vai uma cultura de paganismo, até mesmo entre os babilônicos, sírios, você já tinha toda essa ideia do paganismo. Então quando Israel ela é dispersa e muitas das vezes tendo que fugir,
vai parar entre essas nações, ele já está levando o quê? A ideia monoteísta, um único Deus, o Deus verdadeiro, a ideia messiânica, a espera de um Messias, de um Salvador, aquele que traria o livramento. Então, ou seja, Deus escolhe essa nação, mas o legal de compreender a graça e a misericórdia de Deus se desenvolvendo já nessa esfera, é que você vai ver que não há um preconceito da parte de Deus, porque você tem pessoas como Raabe, que era uma prostituta, você tem Ruth, que era moabita, que elas vão ser inseridas por Deus na genealogia do Messias, mostrando que a graça de Deus, ela é para todos os povos. Percebe isso? Que a misericórdia de Deus, ela se desenvolve para todas as nações, não só para a nação judaica, só para o povo de Israel, não, de modo algum. Você já tem essa esperança messiânica, se é assim que eu posso dizer, um plano salvífico de Deus a se desenvolver por todas as nações, todos os povos. Então, eu te dei dois exemplos simples, que eu estou te falando da Raabe e também da Ruth, né? Moabita, e se você for ler o Pentateuco, você vai ver que o povo não era nem para ter relacionamento com os moabitas, né? Uma nação que nasce a partir do incesto. E você tem também o povo de Jericó, né? A Raabe, a prostituta, mas ela creu no Deus de Israel. Então o que você já tem o quê? A fé manifesta e a graça de Deus, a salvação se desenvolvendo. Ruth, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Percebe quando Ruth fala para Moabita? O que é que você tem? Você tem o plano da salvação de Deus, o plano salvífico se desenvolvendo. Então você tem a história da salvação se desenvolvendo aí na nação de Israel. Então, percebe que em todo o contexto bíblico a história da salvação vem se desenvolvendo, não só no contexto bíblico, mas na história secular, por exemplo, as diásporas, tudo aquilo que o povo passa, os impérios mundiais, o porquê da cultura grega, o evangelho vem e o evangelho vai ser pregado em grego, aí você vai entender por que Alexandre o Grande tem toda aquela perspectiva de helenizar o povo, de formar uma só língua, as Roma também, né, trazendo aparente paz entre as estradas, os mares, as construções de estradas, ou seja, tudo isso contribui para que o plano salvífico de Deus venha se completar. Então o plano de Deus está em desenvolvimento, tá bom? Nós vamos agora falar sobre as doutrinas soteriológicas, isso mesmo, doutrinas soteriológicas. Então, o que nós precisamos compreender nesse contexto? É que a soteriologia bíblica é um dos temas da teologia que não tem alcançado unanimidade entre os pensadores. Irmão, se existe algo que tem entrado em conflito entre pensadores, é justamente essa ideia da soteriologia, a ideia da salvação. Como que se desenvolve a salvação? Como que a gente pensa a salvação? Né? É claro, a gente tem que olhar para as escrituras, mas não é unânime entre os pensadores, tá? Nós vamos desenvolver aí, pelo menos, 4 das mais discutidas, tá bom? Que é o agostinianismo, o pelagianismo, o calvinismo e o arminianismo. Claro que dentro dessas, você, por exemplo, você tem o luteranismo, que aí você tem, ele é mesclado, né, do ensino de Agostinho, e você tem aí também a Calvino, pega um pouco disso, enfim. Mas são esses 4, eu apresentei esses 4, é claro, e eu preciso deixar bem claro aqui para você, que é uma visão panorâmica, bem resumida, até no módulo eu coloquei mais coisas, tem mais questões acerca do assunto, mas nessa aula eu quero só te dar uma visão panorâmica do que era o pensamento de cada uma dessas escolas concernente à salvação. Então, são posições doutrinárias soteriológicas e a lição de número 3. Então é importante você estar o quê? Com o teu módulo na mão, para que você possa acompanhar. Então você com o módulo na mão vai ficar mais fácil. Então você tem um assunto aí totalmente completo aí no seu módulo, tá? Então é importante você estar com ele na mão, porque
tem muita coisa mesmo. A gente, aqui na aula, a gente só colocou alguns pontos, tá? Então, o primeiro ponto aí, já está aí na tela para você, é o agostinianismo. O que é o agostinianismo? Então, foi a posição defendida por Agostinho de Hipona, o Agostinho, bispo de Hipona, né? Aí você tem aí, talvez foi um dos maiores teólogos da antiguidade, né? Ele nasceu em Tagaste, África do Norte. Tem toda a história de Agostinho, eu coloco um pouco da sua história, né, no nosso módulo, até a ideia da sua conversão, como é que ele se converte ouvindo a citação de Romanos, e ali vai mudar de vida. Mas verdade é que Agostinho é um dos grandes pensadores, um dos poucos pensadores do Ocidente, que você vai ter o seguinte, ele, tanto os católicos, teólogos católicos, como protestantes da linha calvinista ou da linha arminiana, e dentre outros, tem um respeito, né? Respeita Agostinho e gosta muito de ouvi-lo, estudá-lo. Então, é alguém que realmente foi importante dentro do cenário teológico, inclusive soteriológico, tá? Um resumo soteriológico do que Agostinho defende, tá? Do que Agostinho defende. Então, Agostinho acreditava que o pecado tinha sua origem no livre-arbítrio. E aí, Agostinho defende aquela ideia, no campo da limitação, tudo que é criado tem uma limitação, e no campo dessa limitação é que o pecado ele tinha como uma possibilidade. Então, o livre-arbítrio subtende a capacidade do homem de praticar o mal. Essa era a ideia, né, do Agostinho. Então, ele entende que Deus cria o homem bom, mas o homem é uma criatura que possui um livre-arbítrio, um ser moral, de modo que dentro dessa limitação existente, o homem tinha essa capacidade de praticar o mal, tá? Com a queda, né, o homem vai perder a capacidade de praticar o bem sem a graça de Deus. De certa forma, corrobora com a ideia já de uma depravação. O homem ele está caído e aí ele necessita da graça de Deus, tá? Para Agostinho, o homem foi criado diretamente por Deus, sem pecado. A raça humana, ela vai herdar esse pecado e ela deriva totalmente de Adão, né? Então, quando Adão peca, todos pecaram de forma seminal. Então, Agostinho defendia isso, não muito diferente do que os teólogos modernos defendem. Muita gente bebe da fonte de Agostinho, né? A fonte da salvação é o eterno decreto de Deus, né? Imutável. A predestinação está de acordo com a presciência de Deus, Deus já sabia de antemão. E a livre escolha é feita pelo homem. Aí alguém vai discordar de mim, mas eu estou trazendo a ideia aqui de um pensamento do Agostinho, porque você tem Agostinho, você tem um Agostinho um pouco mais maduro, você tem um Agostinho um pouco mais novo, e aí cada um vai defender, mas a princípio Agostinho defendia essa ideia, claro, não como pelagianismo, como nós vamos ver, mas ele já tinha essa ideia. Tanto os que são salvos quanto os que estão perdidos são predestinados assim. Então percebe que já tem essa ideia da predestinação. E a salvação é operada somente pela morte vincária de Cristo. Então para Agostinho não existia um outro meio de salvação senão pela morte vincária de Cristo. Tá? Esse é um resumo soteriológico da posição de Agostinho. Irmão, como é que eu vou esgotar Agostinho numa aula? Não tem como. Então isso cabe a você, né, no campo da pesquisa, trabalhar. E, aliás, é muito bom estudá-lo, né? Um grande filósofo, um grande homem de Deus. O pelagianismo é uma segunda posição que nós vamos estudar, né? O pelagianismo. Então, quando nós falamos do pelagianismo, Pelágio, na verdade, era uma pessoa eminentemente moral, né? Tornou-se um professor de sucesso em Roma nos fins do século IV, é britânico, por nascimento, era asceta zeloso. Não se pode dizer com certeza se ele era um monge, mas claramente apoiava as ideias monásticas. Pelágio, na verdade, ele tinha um ensinamento, vai escrever, né, vai fortes ataques contra os maniqueístas, em partes vai se encantar com a doutrina de Agostinho, depois vai se opor a alguns pensamentos de Agostinho, mas enfim, no demais era alguém bom, se fala mais do que os
os seus discípulos, né, vamos dizer assim, os seus alunos disseminaram os seus ensinos, talvez de uma forma muito radical do que ele mesmo propôs, né? Então, em tese, em partes, era alguém do bem, mas dizem que os seus alunos talvez pegaram os seus ensinos com muito mais radicalismo do que propriamente dito era aquilo que ele apresentava. Num resumo teológico, soteriológico, o pelagianismo ressalta a capacidade de um homem dar os passos iniciais em direção à salvação mediante os seus próprios esforços, né? A parte da graça especial. O pelagianismo se debruça muito nessa ideia do livre-arbítrio, da liberdade do homem, essa liberdade que o homem tem de escolher, de fazer suas próprias escolhas, e isso tanto para o bem quanto para o mal, aquém de Deus. E aí ele vai falar, ó, a parte fundamental do pelagianismo é essa ideia do livre-arbítrio fundamental do homem, como eu te disse, responsabilidade moral. Ao criar um homem, Deus não o sujeitou como o restante da natureza, mas Deus dá essa liberdade, o homem pode escolher entre o bem e o mal, e a queda do homem, o homem não tem, são escolhas suas, são totalmente na sua escolha, tanto ele escolhe ser salvo, como ele escolhe praticar o mal, então se debruça muito sobre isso. Né? Segundo Pelágio, os 3 aspectos da ação humana, você tem poder, querer e realização. Então o primeiro vem exclusivamente de Deus, mas os outros 2 são pertencentes ao homem. Então essa ideia pesa muito sobre as costas do homem, essa ideia da salvação, meio que desprezando um tanto a graça, ou a graça preveniente, como nós vamos falar, ou a graça irresistível, como nós vamos falar também, mas para Pelágio estava totalmente voltado a ele. É interessante que, ó, em primeiro lugar, de um pensamento pelagiano, ele rejeita a ideia da natureza pecaminosa, visto que o que ele pensava, é o pensamento dele, cada alma é criada diretamente por Deus, conforme Pelágio acreditava. Então esse é o ponto. Logo, não pode entrar no mundo maculada pelo pecado original transmitido por Adão. Qual que era o pensamento de Pelágio? É de se pensar, Pelágio defendia justamente o seguinte: bom, se Deus cria a alma, então no momento, cada alma é criada por Deus ali, então por que Deus vai criar essa alma já com a consequência do pecado original? Então, para Pelágio, antes que a pessoa começasse a exercer sua própria vontade, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, para Pelágio, ele havia nessa pessoa somente aquilo que Deus criou. Então meio que ele que desprezava essa ideia do pecado original, da culpa, de uma natureza caída, pecaminosa. Então a ênfase muito era nessa questão do livre-arbítrio. É por isso que, é claro, de uma maneira crítica, né, alguns chamam hoje os ensinos de Armínio de um semi-pelagianismo, que não é, nós vamos estudar com mais clareza cada um deles, mas não é, tá bom? Por exemplo, em segundo lugar, Pelágio considera a graça apenas como uma ajuda externa fornecida por Deus. A graça para ele nada tinha a ver com algo interior, ligado ao interior do homem, a ação de Deus na alma humana, não. Para ele, graça estava totalmente ligado ao livre-arbítrio do homem. A graça era como algo externo que estava ligado à lei de Deus, ou seja, ela instrui o homem aquilo que ele deve e se propõe a fazer, ela instrui, dando orientações, mas a escolha é dele. Não tem uma ideia de uma graça preveniente, de uma graça irresistível, não. Isso está totalmente no campo da escolha do homem. O homem faz aquilo que ele achar melhor. Então ele acaba dizendo que o seguinte: a graça estava ligada à lei de Moisés e a graça estava ligada ao ensino de Cristo, ou seja, apenas como algo exterior. Então é mais ou menos assim: você tem a sua livre escolha, você faz o que você quiser, mas eu te dou aqui, tá aqui, a instrução é essa, mas aí você faz o que você quiser, você é livre para escolher o que você quiser.
Então, para Pelágio, por exemplo, nós não somos, não herdamos essa natureza pecaminosa, então cada um é responsável por si, está aí a lei, está aí os ensinamentos de Cristo, cada um faz o que quiser. Você não herda essa natureza pecaminosa, ou seja, você continua sendo criado por Deus à luz do mesmo primeiro estado, conforme Adão e Eva foi criado, e eles fizeram suas escolhas, e nós também, da mesma sorte, fomos criados, e a partir daí vamos fazer as nossas escolhas. Então, só para você entender uma visão panorâmica soteriológica, e um resumo soteriológico da linha pelagiana, tá? Também, claro, resumido, tem muito mais coisa no seu modo, tá bom? Vai ver alguns escritos dele, muita coisa boa tem lá, tá? Seguindo aqui, a gente tem o pensamento calvinista, né? João Calvino aí frequentemente considerado como o sistematizador da reforma. Calvino foi considerado como um sistematizador da reforma. Foi o grande reformador protestante no século XVI. Ele vai reunir de modo sistemático, né, toda a doutrina bíblica, como nenhum mais fez antes dele. Então você tem aí, em Calvino, um grande pensador, ao mesmo tempo que ele não era um estudioso encerrado aí numa torre de marfim, mas um pastor que pensava e escrevia as suas obras teológicas, sempre tendo em vista a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, às vezes ele era bem visto, às vezes não, às vezes os seus ensinos eram compreendidos e às vezes esses ensinos eram pegos e passados de qualquer maneira, distorcendo, radicalizando alguns pontos, mas sem dúvida nenhuma um dos grandes teólogos hoje, a igreja presbiterianas e outras igrejas têm na sua base teológica aí, na sua doutrina de fé e prática aí, o pensamento calvinista. Um resumo soteriológico de Calvino, tá? Lembrando que na próxima aula nós vamos falar mais sobre os pontos do calvinismo e os pontos do arminianismo. Agora é só um panorama, depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, tá? Bom, para Calvino, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, né, com um verdadeiro conhecimento de retidão e santidade, um padrão moral. Deus deu esse nível. O homem se via como uma criatura de Deus, colocado na criação como administrador de Deus, tendo ali tudo aquilo que Deus lhe concedeu, né, feito à imagem e semelhança de Deus, e ele possuía essa capacidade de obedecer, como também de desobedecer. Ele não era um ser amoral, tinha essa capacidade, e aí você pode ver que nesse pensamento também agostiniano, que de certa forma também corrobora com o pensamento arminiano, e é muito parecido, tá? O que a gente tem aqui? Deus faz uma aliança com o homem. Na teologia calvinista, Deus faz essa aliança com o homem, ele tem essa aliança com o homem, Deus cria o homem, faz uma aliança com ele, e essa aliança é chamada de aliança das obras. Como assim, professor, aliança das obras? Porque dependia da sua conduta. Se ele desobedecesse, ele então estava quebrando essa aliança. Se ele desobedecesse aquilo que era o mandamento de Deus, então essa aliança estaria quebrada. A despeito desse relacionamento, né, segundo a aliança e da manifestação de Deus, que Deus faz de si mesmo, o homem preferiu pensar que poderia se declarar a independência do soberano, achou que poderia viver as suas convicções. No pensamento ele se distancia de Deus, tendo sido tentado por Satanás, escolhe, né, o seu eu, independente daquilo que era a vontade divina, escolhe o Criador e coloca-se sobre a condenação. E aí nós temos uma ideia que com a queda você tem aí a depravação total desse homem. Esse homem agora está depravado, longe de Deus, e aí ele vai usar o seu livre-arbítrio nesse contexto, que tantos calvinistas como arminianos, né, agostinianos pensam. Ele usa o seu livre-arbítrio, e a partir daí, no seu livre-arbítrio, ele cai, e aí você tem a depravação dessa criatura. E aí você tem, então, o plano salvífico de Deus,
que aí, como essa corrupção ela vai passar para toda a descendência, né, no decurso da história, Deus então, pela sua graça geral, né, Deus somente pela graça, e Calvino vai defender isso, que o homem ele pode então alcançar a sua restauração. Então não há no homem nada, no pensamento de Calvino, não há nada no homem que lhe favoreça voltar a Deus, senão pela graça. E aí você tem o quê? O Deus soberano, ele não vai perder, né? Tô te dando aqui uma visão bem simples, panorâmica. Deus não vai perder, então ele não permite que os seus planos e propósitos fossem frustrados. Então, na eternidade, ele já sabia, então ele já elegeu no seu plano secreto, já tem escolhido um povo para si. Ele resgata muitas dessas criaturas caídas e elege para si. Então, você tem aí o desenvolvimento da teologia soteriológica da eleição. Então, são os eleitos, foram os eleitos, e a gente não tem uma ideia, porque Deus fez, Deus no seu plano ele fez, e aí começa a se desenvolver a ideia de que esse plano de salvação, como nós falamos, desenvolver da história, esse plano de salvação vai ser simplesmente para esses eleitos, para aquele que de antemão Deus elegeu, daqueles que estavam caídos e na depravação total. Ninguém consegue aceitar essa graça se não for um eleito. E aí você tem aqueles que são escolhidos de Deus, é enviado, né, o Espírito Santo, não somente para iluminá-los, mas para que eles entendam o Evangelho revelado nas Escrituras, e aí vai capacitá-los a aceitar o perdão divino. Então, eles foram eleitos. Então, para Calvino, e nós vamos falar melhor isso aí na próxima aula, mas para Calvino, ninguém se chega a Deus, não tem como, o homem está depravado, caído, e aí não tem como, se não for um eleito. Então Deus de antemão já os elegeu, já sabia, dentro desses muitos caídos, Deus elegeu um povo para si, e essa é a doutrina, ou pelo menos o pensamento calvinista, de uma maneira bem simples. Nós vamos apresentar no nosso próximo estudo os 5 pensamentos de Calvino e de Armínio, porque é a grande discussão teológica dos nossos dias, tá bom? Arminianismo, né, a quarta escola que eu falei para vocês, nós íamos abordar nessa lição apenas 4 escolas. Então você tem o arminianismo. Dentro do arminianismo, né, o arminianismo é oriundo de Jacó Arminius, né, Jacobus Armínio. Ele é holandês, né, foi pastor em uma congregação em Amsterdã e professor na Universidade de Leiden, né, e alguém que vai também, de certa forma, revolucionar, pensar diferente, porque depois que o catolicismo romano, né, ele vai ter a sua decadência na Holanda, e aí assume todo esse pensamento arminiano, vai se destacar, vai sobressair, e dentro do arminianismo, você vai ter alguns segmentos, alguns povos que vão pegar, alguns líderes, né, alguns pensadores na história que vão abraçar a sua causa. Dentro dos seus ensinamentos foram promovidos especialmente por John Wesley. Então, John Wesley foi um grande disseminador aí da teologia arminiana. Aí você tem os metodistas. Em nossos dias você tem denominações, né, que compõem a Associação Cristã da Santidade, né, por grande parte também dos cristãos pentecostais, e alguns do movimento neopentecostais acabam seguindo a linha de Jacó Armínio. Então você tem aí o pensamento arminiano, tá? O resumo soteriológico do pensamento arminiano é justamente o seguinte: ele é muito semelhante aos ensinos dos pais pré-agostinianos, né? Essa doutrina difere de vários modos básicos da tradição de Agostinho, de Lutero, de Calvino, embora corrobore com alguns primeiros ensinos de Agostinho, né? Mas, irmãos, alguns pontos, a grande questão, e eu queria chamar a tua atenção para isso, é o radicalismo. Às vezes, por exemplo, alguém lê algo de Calvino, alguém lê algo de Armínio, e aí ele põe um radicalismo em cima,
E aí, se você for ler com calma, se você for estudar com calma, necessariamente eles não desenvolviam esse radicalismo todo na qual é apresentado. Apenas diferiam em alguns pontos, olhavam para alguns textos, né? Hoje parece que toda a teologia se constrói a partir desses homens. Mas, irmão, já existia teologia antes dele. Igreja primitiva, a igreja apostólica. Então, a gente precisa ter o quê? O equilíbrio. Precisamos ter o equilíbrio para saber trabalhar nessas questões, tá? Ele ensina, né, que a justificação é somente pela graça, não havendo nada de mérito em nossa fé, né, que ocasione, visto que apenas pela graça preveniente a humanidade caída pode exercer tal fé. Também acredita na depravação total, e nós vamos trabalhar melhor essa questão, mas para Armínio também não há nada no homem que ele possa se achegar a Deus, a não ser a graça preveniente, né? Essa graça que veio antes, essa graça de Deus que alcançou, que faz que por meio da graça ele ouça o evangelho de Cristo, e aí você já tem o quê? O desenvolver desse plano de salvação, na vinda de Cristo, no evangelho que vai ser pregado, e tudo isso vai gerar o que? Faz parte da graça preveniente que conduz o homem à salvação, porque o homem está no estado de depravação, mas embora esteja no estado de depravação, não quer dizer também que o homem não possa fazer nada que seja de bom, mas entende-se que ele só é salvo por essa graça preveniente, né? Essa graça que o alcança, que o conduz ao evangelho, tá bom? Um dos pontos doutrinários que difere das outras tradições é o seu ensino acerca da predestinação. Como eu disse, nós temos algumas escolas que vão falar dessa predestinação, né? Então, para Armínio, ele vai entender a predestinação de uma seguinte maneira. Ele vai dizer que Deus, ele predestina, da parte de Deus, é salvar aqueles que se arrependem e creem. Isso vai ser entendido como uma destinação condicional, ou uma predestinação condicional. Ou seja, é melhor a colocação destinação condicional, porque dependendo da tua escolha, a resposta que você dá a essa salvação que lhe é apresentada, o seu destino vai ser escrito. Então, a graça me foi pregada, me foi apresentada, mas para Armínio, para o arminianismo, essa graça ela pode ser resistida. Essa graça pode ser resistida, então por isso que ele fala de destinação condicional ou predestinação condicional. Então, está condicionada ao crer, né, está condicionada ao se arrepender. Então é muito interessante nós trabalharmos essa ideia. Então, e ele deixa bem claro que também essa salvação ela pode ser perdida. Então é o estado de queda da graça, né? O homem pode cair dessa graça. Então esse é o pensamento aí arminiano. Então ele trabalha muito bem essa questão. É claro que nós vamos trabalhar com muito mais propriedade essas linhas de pensamento, vamos trabalhar com muito mais propriedade. Hoje foi uma visão panorâmica aí acerca desses assuntos, né? O plano histórico da salvação, né? As posições soteriológicas, doutrinárias. Então, falei um pouquinho de Agostinho, falei um pouquinho de Pelágio, Calvino e Armínio. Pelo menos são as 4 escolas, né, que mais se discute aí. A escola luterana, a escola calvinista tem muito da luterana, enfim, pensamento wesleyano, mas tudo corrobora aí dessas 4 escolas, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos nos debruçar para falar aí sobre o calvinismo e o arminianismo. Então você não pode perder a nossa próxima aula, porque nós vamos falar bastante aí dessas 2 escolas, pelo menos apresentando os 5 pontos de cada um, tá? Os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Uma aula muito rica que vai te ajudar. Eu coloquei aí um xizinho aí de verso,
Mas eu queria deixar bem claro para você o seguinte, que a proposta não é discutir, a proposta é trazer um equilíbrio sobre esses dois pensadores, porque antes de Agostinho, antes de Calvino, antes de Armínio já existia teologia, a palavra de Deus já era ensinada, já era pregada. Então, antes de qualquer radicalismo, é importante nós conhecermos o que cada um desses pensadores querem nos dizer, tá bom? Então, não perca aí, Calvino e Armínio, 5 pontos, nós vamos pensar, tentar harmonizá-los, tentar trazer o equilíbrio sobre eles e apresentar o que cada escola pensa e defende aí acerca dos seus pontos mais destacados, tá bom? Meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, né? Foi um tempo de bênção, um tempo de muito edificante, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, tá bom? Lembrando sempre, querido, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Espero que você esteja crescendo na graça e no conhecimento de Deus, lembrando que o plano de salvação de Deus tem sido desenvolvido, e sendo desenvolvido não apenas para mim, para você, mas para minha casa, para a tua casa, para a nossa família. Deus tem o melhor para nós, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um dia abençoado e que a graça de Deus te envolva com o melhor. Lembrando sempre, querido, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo você pode naquele que te fortalece. Deus tem um plano para a tua casa, Deus tem um plano para a tua família, Deus tem um plano para os seus, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Beijo no teu coração, tá? Fica com